Salmos, no capítulo 30, versículo 5, uma palavra bonita e muito conhecida. A gente canta um louvor que fala deste versículo, e diz assim a palavra do Senhor: porque não passa de um momento a sua ira. Diga comigo, um momento. Então, a ira do Senhor não passa de um momento. Olha que interessante, não é que não exista, Deus tem realmente a justiça, Deus tem a correção, mas diz aqui, a justiça, a ira do Senhor não passa de um momento, e o seu favor dura uma vida inteira. Você já consegue perceber a diferença do amor de Deus por nós? A ira, um momento, o favor, uma vida inteira. Quem quer o favor do Senhor sobre a sua vida? Graças a Deus. E aqui tão bonito que a gente conhece: ao anoitecer pode vir o choro. Nós cantamos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levante a sua mão para receber essa palavra. Se você está num momento de choro, se você está num momento de noite aí espiritual, a alegria vem pela manhã, e eu vou profetizar que já está perto na hora de nascer o dia na presença de Deus. Você que recebe, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nesses momentos, começo de ano, a gente está se preparando, fazendo programação, a campanha dos 12 dias, eu quero sempre trazer ao nosso conhecimento, ao nosso coração, uma palavra que nos dê instrução, nos dê alimento, para que nós possamos construir uma nova caminhada. Vamos aproveitar a agenda, a mudança de agenda, de ano, de calendário, para que nós possamos repensar e reprogramar. Então, para construir aí os nossos novos dias, meses, o nosso futuro, a Bíblia tem nos dado muitas instruções, e nós podemos usar em nosso favor. O dito popular, tem um dito popular que eu escolhi para citar aqui para a igreja, diz que o passado é história, o presente é uma dádiva, e o futuro é um mistério. Olha que o dito popular diz: o passado é história, o presente é uma dádiva e o futuro é um mistério. Mas falando de futuro, já que nós estamos programando o nosso ano de 2023, falar que o futuro, acreditar e viver segundo este dito popular de que o futuro é um mistério, eu acho que isso é um tanto quanto preguiçoso. Pensar que o futuro é um mistério é coisa de gente preguiçosa. Me desculpe se você, quando eu estava lendo essa frase, achou a frase bonita, mas eu acho que isso é coisa de gente preguiçosa, gente. Achar que o futuro não depende de nós para nada. Você acha que o futuro é um mistério, então você não se prepara, você não estuda, você não melhora, você não pensa, você afasta de si qualquer responsabilidade, está tudo na mão do acaso, está tudo na mão do mistério. Se eu fizer, acontece; se eu não fizer, acontece do mesmo jeito. Não há nada que eu possa fazer para me preparar melhor, não há nada que eu possa fazer para mudar o futuro da minha casa, não há nada que eu possa fazer para mudar o futuro das pessoas que eu amo. Isso é coisa de gente preguiçosa, isso é coisa do mundo. Aquela música de um grande poeta da música popular: deixa a vida me levar. Isso é coisa de gente que não quer comer melhor, não quer ler a palavra, não quer ir aos bancos escolares para se preparar, fazer uma faculdade, fazer um bom curso, fazer algo que vai te levar a uma profissão. É muito fácil levar a vida desse jeito, começar mais um ano e falar assim: vamos ver o que vai dar. O futuro é um mistério, não tem nada que eu possa fazer, então eu não vou me preparar, não vou melhorar nada, e pior, vou tirar 100% de mim a responsabilidade, tirar 100% das minhas mãos algo que eu possa fazer. Você acha que isso não é coisa de gente preguiçosa? Me desculpe a única palavra que eu encontrei para falar foi preguiça. Não fique triste. Eu quero falar hoje que a Bíblia nos mostra leis, nos mostra conceitos, princípios,
que vão guiar, que vão dar um norte aos nossos caminhos, ou ao caminho de 2023. Que princípios e leis que podem e que vão nos ajudar a construir um futuro abençoado. Construir, diga comigo, construir. Se nós acreditarmos que o futuro é um mistério, nós não vamos pensar em construir os nossos dias do amanhã. Porque quem constrói é porque acredita que no dia futuro vai estar habitando naquela casa. O construir é algo de alguém que tem fé, que vai ficar pronto e que ao estar pronto, você vai usar e vai se deleitar, vai aproveitar da bênção, da proteção daquela casa. Então vamos construir o nosso 2023. Quem quer, dentro da presença de Deus, construir o melhor futuro para o seu 2023? Então eu quero comentar algumas coisas segundo a palavra. Eu quero falar sobre fatos e acontecimentos futuros. Quero falar sobre fatos futuros. Diga comigo, fatos futuros. Parece que eu errei, porque fato é algo concreto e o futuro é o porvir. Como é que a gente pode pensar em fatos futuros? Se é fato, não é futuro. A gente diz, né, contra fatos não há argumentos. Como é que eu posso pensar em fatos futuros? Como é que eu posso cravar algo que é do futuro? É mais lógico pensar que se é fato, não pode ser futuro. Mas existem fatos futuros, e eu posso citar alguns exemplos, até simples. A morte é um fato futuro. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos passar dessa para melhor. Nós vamos chegar ao nosso final terreno. E aí nós nos preparamos para este fato futuro. Um outro exemplo, que não é muito bom, engordar é um fato futuro, irmãos. A menos que a gente, né? Não é verdade? Ontem tinha uma mesa de doce aqui que era a coisa mais linda desse mundo. Mas eu olhava assim, e olhava para mim, o terninho não fecha, e a mesa de doce está ali. Fato futuro. Então nós aprendemos que existem coisas que fatalmente vão acontecer no futuro. Meu pai me ensinou uma lição muito grande. Eu passei no vestibular lá da cidade em Jaú, na faculdade, e, meu Deus do céu, eu olhei para aquilo e falei, 4 anos de curso, e eu sempre fui muito apegado com a igreja, participava do louvor, sempre cheguei cedo, sempre amei muito a igreja. Primeira vez que eu saí do colégio, do ginásio, né? Não se fala mais ginásio hoje, quando eu terminei a 8ª série para o 2º grau, eu fui estudar à noite e não consegui me adaptar exatamente por não ir aos cultos durante a semana, e não só aos cultos, reunião de oração, ensaios, e eu tive essa experiência muito dolorida, e larguei a escola, voltei para o período da manhã, porque não consegui ficar longe das atividades da igreja durante a semana. Isso foi uma experiência minha particular. E quando eu cheguei à faculdade, não tinha na minha cidade uma faculdade de manhã, não passei numa universidade de tempo integral, então eu precisava estudar à noite, e eu me encontrei de novo com este temor que eu criei no meu coração, e o meu pai me deu uma palavra que mudou completamente a minha maneira de pensar, porque eu achei 4 anos muito tempo, 4 anos demora muito para passar, e o meu pai me disse que se eu fizesse a faculdade, aqueles 4 anos iriam passar. Se eu não fizesse a faculdade, os 4 anos iriam passar do mesmo jeito. A diferença é que no final dos 4 anos, eu teria um diploma que poderia me ajudar a ter um emprego, uma carreira e uma vida, se eu fizesse. E se eu não fizesse, não teria então passado por esse tempo. Então existem fatos futuros. E nós não podemos deixar de lado esta verdade, até mesmo da natureza. Então eu quero liberar sobre a igreja
Nós estamos aqui falando das coisas que são de Deus, nós estamos aqui falando das coisas que são do alto. Então, as coisas que são de Deus pela fé são fatos futuros, porque se Ele prometeu, como nós cantamos aqui, Ele é fiel para cumprir. Você pode levantar sua mão e receber essa palavra? Se o Senhor está liberando uma palavra prometendo que vai ter bênção dentro da sua casa, isso é um fato futuro, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem recebe as promessas de Deus em seu favor? E aí o versículo que nós lemos diz que o favor do Senhor dura uma vida inteira. O favor do Senhor dura uma vida inteira. Quem quer ter o favor do Senhor e pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Então, para nós construirmos, esse 2023 abençoado, para nós pensarmos nesses fatos futuros, nós precisamos estar debaixo do favor do Senhor, debaixo da mão de Deus. Alguns homens e mulheres da Bíblia passaram por isso. Deus chama Abraão e fala: conte as estrelas do céu, conte as areias do mar, essa será a sua descendência. E que a gente sabe de Abraão naquela época, um homem de mais de 100 anos, casado com uma senhora de 90, cansado, seu corpo cansado dos costumes matrimoniais, a mulher além de 90 anos estéril, e Deus chama aquele homem nesse contexto e fala: olha as estrelas, conte as areias do mar. Se você puder contar, você vai saber o número de descendentes que eu vou te dar. Para o homem, uma loucura. Para Deus, um fato futuro. Porque quando é Ele que cumpre, Ele é fiel para cumprir. Quando é Ele que promete, Ele é fiel para cumprir. Então Deus cumpriu a promessa na vida daquele homem, com todos os fatores desfavoráveis, e nós podemos aprender com ele. Então, se Deus cumpriu na vida dele, nós podemos crer hoje para construir um futuro melhor. Quem está disposto a crer hoje para construir um 2023 melhor? Disposição do homem é crer. Deus fala para Moisés: não temas. Ainda dá uma palavra dura: ficai quietos e vede o grande livramento que eu vos trarei. Livro de Êxodo. Estes egípcios que vocês estão vendo hoje, amanhã não vereis mais. Contexto dessa palavra, promessa de Deus, de vitória e conquista. Eles estavam escravizados, sofrendo, e por causa do processo de libertação, para quem conhece a história dos 10 pragas, quando Moisés vai à presença de Faraó para libertar o povo hebreu, no processo de libertação, a ira acende no coração do rei, e ele aumenta a carga do trabalho, aumenta o peso, aumenta os açoites. Então, a situação era muito desfavorável, e Deus fala: creia no que eu estou te dizendo, aquieta o seu coração. Essa dificuldade que você está vendo hoje, essa opressão que você está passando hoje, esse problema que você está passando hoje, amanhã não vai ter mais. Quem quer estar livre dos seus problemas de opressão, dificuldades e lutas, quem quer construir vitória na mão desse Deus, então nós precisamos ousar ter coragem para construir um futuro de liberdade. Ousar ter coragem na presença de Deus para ser livre do pecado, livre das amarras, livre daquilo que nos afasta da presença de Deus. Palavra de Deus para nós, um fato futuro. Quando Deus fala ao profeta Eliseu: vai lá e profetiza o rei está chegando na casa do profeta Eliseu para levá-lo, porque está tendo muita seca na terra, segundo o livro dos reis. E aí fala: Eliseu, diz assim, palavra do Senhor, que amanhã nessa hora vai ter uma medida de cevada, uma medida de trigo e 2 medidas de cevada, que qualquer pessoa vai conseguir comprar por um ciclo de prata. Quer dizer, não tinha trigo, não tinha cevada, nada que eles plantavam crescia, nada dava certo. E o rei, dono de todo o dinheiro, dono de todo o reino, ele tinha para comprar, não tinha o que comprar. Olha só que interessante. Uma vez um irmão nosso, amigo, pessoa maravilhosa lá de Jaú, ele deu um testemunho, falou assim: quando eu era jovem, eu ia no mercado e queria comprar aquelas coisas todas gostosas, eu não tinha dinheiro. Agora Deus me prosperou, eu tenho dinheiro, mas eu não posso, porque engorda, dá diabetes, minha saúde não está tão boa. Tinha dinheiro para comprar e não tinha o que comprar.
E o rei, então, querendo se livrar da responsabilidade, se livrar de ter um confronto com Deus ali, ou de ter um encontro com Deus, essa é a melhor palavra, ele quer pôr a sua raiva no Eliseu, no profeta. E ele vai para perseguir o homem de Deus, achando que se você negar as coisas que são de Deus, são melhor, a situação é melhor. Se eu negar, se eu fingir que não existe, se eu ignorar, se eu responsabilizar outro, se eu culpar alguém, essas coisas são mentiras do mundo. Isso nem no mundo espiritual, nem no trabalho, nem na família, em lugar nenhum. Não adianta a gente ignorar uma situação, não adianta a gente ignorar que o tempo passa, e que se a gente não construir um futuro melhor, 2023 vai ser um ano tanto quanto, ou pior do que os outros passados, porque o fato de ignorar, e de deixar a nossa responsabilidade, ou tentar jogar a responsabilidade na mão de outro, não vai mudar a realidade dos fatos. E aí Deus fala através de Eliseu, amanhã, será que dá tempo de plantar e colher trigo, cevada, ou qualquer tipo de plantação? Amanhã vai ter o que você precisa, por um preço que você possa pagar. Fato futuro, assim como Deus mandou dizer, aconteceu. Quem precisa de bênção de proteção, deixa eu te abençoar, acredite no Deus provedor, comece a construir agora em 2023 um futuro próspero para sua casa, comece a construir agora em 2023 um futuro abençoado nas mãos de um Deus que é o dono do ouro e da prata, comece a construir agora em 2023 um ano rico, um ano cheio de prosperidade, de bênção para a sua vida e para a sua casa, porque o Senhor, Jeová Jireh, o Deus da provisão, é aquele que faz a promessa, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem pode dizer, eu recebo? Agora tem uma coisa que nos chama a atenção quando nós lemos na palavra, quando Deus fala com Josué. Josué é um homem que substitui Moisés, e ele vai para conquistar a terra prometida. Moisés liberta o povo, e aí Josué é o seu sucessor. Moisés fez grandes coisas, maravilhas, o grande Moisés, da tábua das leis. Imagine Josué, se sentindo pequeno, mas com a grande responsabilidade de substituir Moisés. E Deus deu uma palavra, uma promessa. Nós estaremos na terra prometida. A sua terra prometida é promessa de Deus para a sua vida. Ele ia levar o povo, independente do líder, viu? Se Josué se nega, se Josué não crê, a promessa era para o povo, para os hebreus, para aqueles que eram filhos de Deus, que era povo de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Então a promessa é para o povo de Deus. Mas Josué, graças a Deus, um grande exemplo bíblico, ele aceita, ele, normal, ele treme na base e fala, meu Deus, como é que eu vou substituir o meu grande líder? Mas ele vai de forte e guia o povo nas conquistas. Só que antes de começarem as conquistas, Josué recebe uma palavra de Deus. O povo estava vivendo ainda nos costumes egípcios, alguns deles estavam no momento em que eles acostumaram, foram séculos de escravidão, vivendo longe da terra, vivendo longe dos costumes. Então a Bíblia fala que eles estavam vivendo uma vida incircuncisa. A circuncisão naquela época era um ordenamento, uma ordenança de Deus. Então Deus dá uma palavra para Moisés, ele diz, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E dá uma palavra para que o povo escolhido, povo liberto, povo para entrar na terra prometida, mas ainda tinha um detalhe,
Ainda tinha um mandamento bíblico para a santidade, e ele fala: santificai-vos, amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Quem quer ter maravilhas, milagres, quem quer viver as coisas que são de Deus para você, o Senhor está dizendo, num tempo futuro, amanhã vou fazer maravilhas no meio de vós. Quem recebe essa palavra, o Senhor está dizendo para nós, é palavra bíblica, amanhã eu farei maravilhas. Então, para o nosso futuro de maravilhas, nós precisamos nos preparar hoje. Para o futuro de maravilhas, precisa ter santidade hoje. A gente constrói o futuro. Não é chegar lá no futuro e falar: puxa, se eu tivesse pensado antes, mas a Bíblia avisa antes. Para um futuro de maravilhas, eu vou provocar a igreja de novo. Quem quer ter um futuro de maravilhas em 2023? Para o futuro de maravilhas, nós temos que nos santificar hoje. Então, existe, biblicamente, uma maneira de construir um futuro. E algo que nós aprendemos com a palavra, é que este construir do futuro é um estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida. Um estilo de vida promissor. Um estilo de vida que promete que no futuro nós vamos ter vitória. Um estilo de vida que, vivendo hoje, nós vamos ser abençoados amanhã. Um estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você quer construir em 2023? A gente vê, nas redes aí, estilo de vida de ostentação, de luxúria, estilo de vida, tantas coisas, tantos estilos de vida. Estilos de vida que levam o homem para longe da presença de Deus, de promiscuidade, de inveja, estilo de vida de conflitos, aquele estilo de vida que parece que a pessoa não consegue viver bem, está sempre brigando com alguém ou consigo mesmo, de mau humor. Mas existe um estilo de vida, dentro da palavra, que nós podemos aprender, para que este estilo de vida seja promissor para a bênção em nós. A Bíblia diz que o reino é comparado a um homem que saiu a semear. Não é aqui a parábola da semeadura, é onde a palavra fala no Evangelho de Marcos, capítulo 24, e ele diz que o homem sai a semear e volta a dormir. Olha que interessante. Ele vai, semeia, joga a semente e volta a dormir, e durante a noite, durante os dias, durante os meses, aquele fruto vai chegar a gerar vida. E o reino de Deus é comparado a isso, comparado a um homem que lança semente sobre a terra. A lei da semeadura, até quem não é crente, quem não acredita em Deus, até quem se encontra ateu, até quem se define completamente diferente da palavra bíblica, a lei da semeadura é uma das leis mais poderosas da natureza. Claro que nós sabemos quem é o Criador, então a gente sabe quem está por trás. Mas até para aqueles que não creem no Criador, sabem que se plantar, vai colher. A lei da semeadura é uma das leis mais poderosas da natureza e do mundo espiritual, óbvio. No mundo espiritual é o mesmo entendimento das leis da natureza. Esse é um exemplo de fato futuro. Plantou, vai colher. A Bíblia diz: não se engane o homem, não se iluda, com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso ele colherá. Se plantar para a carne, vai colher perdição. Se plantar do Espírito, vai colher salvação. Lei da semeadura. Então nós semeamos o que nós queremos colher. A lei da semeadura nos permite acreditar nos fatos futuros, que nós estamos plantando hoje e nós vamos colher amanhã. O Leomar está aqui, tantos jardins lindos que ele faz, sabe que tem que cuidar, mas se cuidar, vai ficar lindo do jeito que ele está acostumado. Talvez não no primeiro dia, talvez não na mesma hora. O irmão está aqui, trabalha com isso, agricultura, tanta coisa boa, bonita. A gente sabe que essa é uma lei irrefutável. E ainda a palavra fecha dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós colheremos, se não
desanimarmos. Palavra de Paulo aos Gálatas. Então, a lei da semeadura é um estilo de vida. Nós estamos plantando em tempo e fora de tempo. Nós estamos plantando se nós estamos conscientes de que estamos plantando, mas no mundo espiritual, nos relacionamentos, no dia a dia, até mesmo inconsciente, nós estamos plantando. Se nós dermos vazão ao cansaço, a ira, a raiva, aquele ímpeto de última hora, e às vezes a gente trata mal uma pessoa, ou ignora, ou não vai numa coisa que podia estar sendo bênção para nós estamos deixando de plantar sementes naquele solo fértil. Ou até estamos plantando semente ruim, que vai crescer do mesmo jeito. Quando a gente abre a boca para falar de alguém, nós estamos plantando sementes. Quando a gente vem para a presença de Deus, como nós estamos aqui nessa noite, nós estamos plantando sementes espirituais. Deixa eu profetizar na sua vida, cada uma dessas sementes vai florescer e vai dar frutos, porque você está no melhor lugar para estar. A presença de Deus é o melhor lugar, vai florescer. Quem crê, diga eu creio. Então, plantou, colheu, isso é um fato futuro. Mas só que tem uma outra coisa que a gente aprende com essa lei natural da semeadura, ensinar algo mais, que todas as vezes que eu penso sobre isso, eu fico maravilhado como Deus é perfeito. Você planta uma semente e colhe muitos frutos. Você planta uma coisa e colhe muitas outras. É possível num dia de trabalho, você plantar uma floresta inteira. É possível, se você tem um espaço grande, lá onde a Tayla está, tem muito espaço, né, Tayla? Tem um espaço grande, e num dia de trabalho, você plantar uma floresta inteira, que vai alimentar, que vai dar um ar puro, que vai trazer bênção durante gerações. Você planta uma semente para colher muitos frutos. Por isso que está na hora da gente, com os nossos sonhos de futuro, pensar no que nós vamos plantar. O estilo de vida promissor é um estilo de semeadura. Diga comigo, semeadura. É um estilo de vida que é determinado por aquilo que nós plantamos. Quais são as sementes que você vai escolher, que eu vou escolher, que nós vamos escolher plantar em 2023? Não se engane o homem, com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso ele colherá. Plante coisas boas e isso vai ser uma promessa de bênção para a sua vida. Pessoa que ouvisse isso, né, talvez, às vezes, até esse culto online chega lá para uma pessoa que não está na presença de Deus, a pessoa vai achar, o pastor está me ameaçando. Não estou, é a palavra. Plante coisas boas e você vai colher coisas boas. Marido, plante amor com a sua esposa, você vai colher o melhor dessa terra com a sua esposa. Esposa, plante amor com seu marido, plante conciliação, palavras doces. Filhos, a Bíblia diz, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ainda continua a Bíblia falando e diz, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a face da terra. Plante obediência, colha longevidade. Quer um outro exemplo? O teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia. Palavra de Deus dizendo, vai ter um bom futuro para quem se mantiver longe do mal, longe daqueles que praticam a iniquidade, longe da comunhão dos ímpios, longe dos malfeitores. Mas não é um pouco óbvio? Se a gente ficar longe de confusão, não é melhor para nós? Bíblia, palavra de Deus, momento de começo de ano, da gente renovar os nossos votos e pensar como é que a gente quer construir o futuro. Quer uma outra chave bíblica de bênção, para que nós possamos ter um estilo de vida abençoado? Bem-aventurado é aquele que atende o necessitado, em algumas traduções atende o pobre. O Senhor o livrará do mal. Quem quer ser livre de todo mal aqui no 2023? Palavra de Deus.
Bem-aventurado aquele que atende o necessitado, pois o Senhor o livrará do mal. E ainda continua, Salmo 41, agora versículo 2. Será conservado em vida e abençoado na terra. Quem quer essa palavra para a sua vida, para a sua casa? Palavra de Deus. Então existe um estilo de vida para 2023, como nós falamos ontem, né? Para que você seja, para que nós sejamos santos, sejamos separados das coisas que são desse mundo. Um estilo de vida promissor. Diga comigo, estilo de vida. Essa bênção está sobre você em 2023. E eu vou encerrar profetizando bênção sobre a sua vida. Quem quer receber profecia de bênção, profecia bíblica, nós vamos construir um futuro extraordinário em 2023. Vamos construir mais do que aquilo que nós pensamos, do que nós pedimos, mais do que alcança o nosso entendimento. O Senhor fala com a igreja sobre esse futuro extraordinário, diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. É meio impensável o que seriam 1000 gerações. Hoje eu acho que já há uma abreviatura do tempo, mas antigamente se acreditava que uma geração tem um tempo de 70 anos, uma geração completa. Se a Bíblia fala até 1000 gerações, são 70 mil anos. Eu hoje estou aqui, e já falei algumas vezes, e falo com muito orgulho, sou a 4ª geração de pregadores da minha família, que começou lá na década de 30, com meu bisavô, pai do pastor Onésio, pregando em fazendas. Ele era dentista, né? Arrancava o dente dos coitadinhos, e depois no final fazia um culto. Os coitados não conseguiam nem glorificar, né, irmãos? Mas até aí tudo bem. Se sou eu que sempre falo, dá um glória a Deus, aí os coitados, oh Deus, porque, né? Mas amém, não era isso que eu ia falar. Mas o meu bisavô, que o Senhor o recolheu quando meu avô ainda era um pré-adolescente, se ele pudesse hoje acordar e ver que lindo, um bisneto sendo pastor da primeira igreja de São José dos Campos, uma cidade tão maravilhosa, tão poderosa, isso é bênção que o Senhor derrama sobre as nossas gerações. Quem quer ter essa bênção para a sua casa? Esse futuro é extraordinário, é mais do que a gente pode pensar, é inimaginável. Se você não veio de uma família abençoada vai vir a partir de você, porque Ele quebra as maldições hereditárias, porque a Bíblia diz que a sua ira dura apenas um momento, mas Ele abençoa de geração em geração, a sua bênção dura toda uma vida, e mais do que a vida, agora Ele está dizendo, a bênção do Senhor perdura até 1000 gerações. Quem quer receber essa bênção e pode dizer aleluia? Perceba, pode subir aqui o louvor para me ajudar, vamos terminar. Perceba que ele fala, o versículo que nós lemos no começo, o choro pode durar uma noite. Então o choro, ele dá um tempo para acabar. O choro, o sofrimento, a luta, a Bíblia, a palavra de Deus, quem crê na palavra de Deus? Então a palavra de Deus fala que o sofrimento, que a luta, ele pode durar até uma noite, tem um tempo de final. E quando ele diz que a alegria vem pela manhã, ele só dá o tempo de começar, não tem hora para acabar a alegria. Então o sofrimento, a luta, que ele está passando por luta, recebe essa palavra no seu coração. Não perca a esperança, não desista de tudo, porque a luta pode durar até uma noite. A Bíblia põe limite final, enquanto a alegria que nasce pela manhã só tem hora para começar. A bênção de Deus só começa e não tem fim, Ele leva até 1000 gerações, e quem quer receber essa palavra e pode ficar de pé no seu lugar? Quem quer sair dessa noite com essa bênção sobre a sua vida? Quem quer sair dessa noite para construir esse futuro extraordinário? Falar, Senhor, eu quero colocar o meu 2023 na Tua presença. Nós estamos agora nesse momento de início, e nós estamos agora nesse momento de pensar as coisas para o futuro. Nós estamos nesse momento de transição, e eu quero começar a construir, quero começar a semear, eu quero começar no melhor lugar, da melhor maneira, com esse Deus que limita o meu sofrimento, mas que dá uma bênção inacabável de alegria, aleluia.
Ele limita a dor, mas Ele dá uma bênção de 1000 gerações para a nossa família. Ele põe um limite, olha, vozes do mundo, dores, doenças, aflições, lutas, pode durar até uma noite, tem um limite. Há uma hora que Deus vai chegar e falar assim, chega, Ele foi fiel, e quem foi fiel no pouco eu vou colocar sobre o muito. Eu sou um Deus que cumpre com a minha palavra. Ele está lá na minha presença, Ele está clamando, essa mãe está orando pelo filho, essa esposa está orando pelo marido, esse pai está orando, essa família está na minha presença. Chegou o tempo limite da dor, chegou o tempo limite do sofrimento, e eu quero profetizar sobre você, 2023 é o tempo limite, acabou o tempo de luta, essa luta, e talvez, olha, mas eu estou enfrentando essa enfermidade há muitos anos, então deixa eu profetizar sobre a sua vida, investido do dom de ousadia pela palavra de Deus, não é uma palavra do homem, é uma palavra bíblica para você. O choro pode durar uma noite, tem limite para acabar a luta. E eu quero profetizar que 2023 é o tempo limite que vai acabar essa luta que você está colocando no altar do Senhor. E vai começar, vai amanhecer, vai clarear um novo dia para a sua casa e para a sua família. Quem pode receber essa palavra?